Assim, eu tenho nenhuma dúvida. Se o Flamengo enfrentar o Real Madrid, se o Flamengo enfrentar o Paris Saint-Germain, se o Flamengo enfrentar o City, se o Flamengo enfrentar tem mais um europeu aí, grande, gigante que tá Bayern. lá. O Bayern, ele vai jogar da mesma maneira. E nesse jogo o Flamengo deu assim uma amostra de um time que entrou para jogar e jogou. E ganhou também. Porque ele poderia ter entrado para jogar e não ter vencido. Mas ele entrou para jogar, jogou e ganhou. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver tudo o que a imprensa falou, né, sobre esse Flamengo e Chelsea. O Mengão venceu por 3-1. A gente viu no decorrer do final de semana diversos aí conteúdos, né, pela internet sobre essa grande vitória do Flamengo. E agora vamos ver o que a imprensa lá da TNT Esportes falou, né, muitos elogios. O Vitor Sérgio Rodrigues elogiou demais a postura do Flamengo, como se comportou, né? Foi uma grande surpresa para muitos ali, essa virada histórica e vitória do Flamengo para cima do Chelsea. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada. E no decorrer do dia de hoje, vamos analisar tudo o que a imprensa falou nesta segunda-feira, trazendo para vocês aqui no canal as melhores notícias sobre o rubro-negro carioca, o nosso querido Mengão, que já se prepara para enfrentar o Los Angeles na última rodada. A gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente. Deixa o like e inscreva-se. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Do tempo conseguiu transformar o que era uma derrota, não vou dizer injusta, porque acho que o Chelsea foi mais efetivo perto da área do Flamengo no primeiro tempo, mas conseguiu transformar o controle de jogo, conseguiu transformar a iniciativa de jogo numa vitória, e numa vitória gigantesca, uma vitória muito grande para o Flamengo, que vem fazendo aqui ao longo do ano um planejamento para esse jogo, basicamente, né, considerando que o Flamengo também... essas certezas a gente tem que refazer, né? Porque a gente dizer assim, a gente sabe que o Flamengo é melhor que o Esperance e que o LAFC, né? A gente sabe, mas do mesmo jeito que a gente imaginava também que iam sobrar os europeus. Mas, considerando que o Flamengo é mais forte que Esperance e LAFC, o Flamengo está basicamente o ano se preparando para esse jogo. Rodando elenco, pensando em soluções, e nesse jogo o Flamengo deu assim uma amostra de um time que entrou para jogar e jogou. E ganhou também. Porque ele poderia ter entrado para jogar e não ter vencido. Mas ele entrou para jogar, jogou e ganhou. De repente seja um dos recados também importantes que a gente esteja vendo nessa Copa do Mundo de clubes, de times brasileiros ou até de times sul-americanos, assim. Enfim, de não europeus, até vou colocar aqui. Você tem várias estratégias de jogo, você tem várias formas de tentar um resultado interessante contra times que, teoricamente, são mais fortes que você. Aqui eu até acho que era bem parelha a coisa, tá? Pegando peça a peça e tal, acho que era bem parelha a coisa. Mas você tem várias formas e isso também é jogar. E a gente viu os brasileiros, especificamente aqui, não se apequenando, não resolvendo que o jogo já era jogado, que a gente já estava derrotado, só vamos perder por pouco aqui. Todo mundo querendo ir pro jogo. E quando a gente vai pro jogo, parece que a gente mandou bem, ô Renatinho. Boa tarde. Boa tarde, Tainá, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Cara, eu acho que é isso, e a gente falou até no de placa. O nosso nível subiu. A nossa liga hoje é mais forte. Hoje, e eu falei no de placa, o europeu que entrar meia bomba achando que vai ganhar o jogo do jeito que, na hora que quiser, como a gente viu em vários mundiais até aqui, isso vinha acontecendo. Ele vai tomar taca. Não foi o caso do Chelsea. Para mim, o Chelsea jogou no nível que tem que jogar. É óbvio que o Chelsea, eu tô com você, dava mais jogo, porque o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. O Chelsea vem de uma temporada ruim. Mas, assim, se esse jogo acabasse 1-1, eu ia falar que eu ia aplaudir aqui do mesmo jeito. Sim, sim. Porque, assim, quando Como a gente fala... fez com o Fluminense. Exatamente. E com o Quando a Palmeiras. gente fala de desempenho, de imposição, de coragem para jogar... É o que você falou, existem várias maneiras de se ganhar e perder um jogo. O Botafogo ganhou do jeito que ganhou ontem, com uma distância maior, eu acho que das duas equipes, de desempenho, enfim. Mas o Flamengo jogou dentro do Chelsea. Foi totó, cara. Foi mesmo. Uma intensidade alta. Pra mim, o que tá mais pegando é isso. Como a gente tá conseguindo equilibrar a intensidade com os caras. Como a gente tá jogando... E assim, o Felipe Luiz, de novo, dando mostra do quão grande ele pode ser como treinador. As apostas dele todas corretas, o time, em momento nenhum, abriu mão do seu modelo. E ele falou isso,
Agora, falar uma coisa, executar outra. E ele falou, a gente vai jogar o nosso jogo. O Flamengo é treinado pra jogar esse jogo. Realmente não fazia sentido ele jogar outro jogo, porque você não sabe jogar outro jogo. Sim. Exatamente. Entendeu? É claro que jogar um outro o mesmo jogo que o Chelsea contra times que tecnicamente são muito bons também, você corre mais risco. Mas o Chelsea também corre risco. A questão é essa. Então, assim, é um nível de confiança que eu tenho visto nos brasileiros, que realmente, claro, o campeonato ainda tem muito chão para acontecer, a gente vai ver muita coisa ainda. Mas esse começo é arrasador. Esse começo é para empolgar. Tem muita gente empolgada que já foi para o outro extremo, assim, também tá uma loucura rolando aí. Mas, assim, atuação zaça do Flamengo. Flamengo, líder do grupo. Palmeiras, líder do grupo. Botafogo, líder do grupo. Os 3 brasileiros que já entraram em campo na segunda rodada. Falta o Fluminense, que é amanhã, que pode também virar líder do O Flamengo já é primeiro do grupo hoje. Ô, Ricardinho, como eu te conheço, eu já quero te chamar mostrando o que o Flamengo tá fazendo nas suas redes sociais. Porque você acha que o Flamengo ia perdoar o que fez o Chelsea lá, quando anunciou que ia jogar e tal, e meteu a América no lugar do Flamengo? Pois o Flamengo foi lá e fez a mesma coisa. Botou que venceu de 3-1 o América. Aí falou, ops, no caso é o Chelsea mesmo. E fez muito bem. Boa tarde, Boa Ricardinho. tarde. não, Help tem que me, ir help dentro. E you. o fim ali tá em espanhol, não tá? F-I-N ou M? M, que daqui que eu... Não, é daqui que eu tava vendo. Eu claramente não leio. Mas eu tô tudo que tá triste. escrito ali. Tô Tá triste. triste por quê? Comigo mesmo. Por quê? Porque eu falei que ia ser 2-1 de virada. Ah! E o Flamengo fez o terceiro. Não gostei. Mentira. 2-1 tava bom, né? Era o meu palpite. Na mosca, né? Fez o terceiro. Agora sim, o Felipe Luiz, o Renato falou, né? Que tem tudo para ser um grande treinador. Eu discordo dele. Já é? Já é um grande treinador. O trabalho que ele faz no Flamengo é assustador. Ele pega um Flamengo que não vinha bem, um Flamengo que não andava com o Tite, e na mão dele esse time anda muito. Ganha uma Copa do Brasil, ganha o Campeonato Carioca, né? Que para o Flamengo virou uma grande rotina, ganhar o Campeonato Carioca, mas esse time joga bola. Assim, eu tenho nenhuma dúvida. Se o Flamengo enfrentar o Real Madrid, se o Flamengo enfrentar o Paris Saint-Germain, se o Flamengo enfrentar o City, se o Flamengo enfrentar o... Tem mais um europeu aí, grande, gigante, que tá Bayern. lá. O Bayern, ele vai jogar da mesma maneira. Ele não vai mudar a maneira do Flamengo jogar. Ele pode fazer o que ele fez hoje. Tirar um centroavante e colocar um cara para ajudar muito na marcação, como foi o Plata. Mas ainda assim Um time ofensivo. Então, não espere ele tirar, de repente, o Plata e colocar o De La Cruz. Ele não vai fazer isso. Ele pode colocar o Bruno Henrique. Aliás, falando em Bruno Henrique, a gente sempre falou aqui da era Gabigol, né? Foi fantástica, maravilhosa. Eu acho que nós vamos ter que mudar essa era aí. Era Bruno Henrique. Aí, eu quero ir para a escalação, porque a Monique pontuou isso também, em relação à decisão do Felipe Luiz, então acho que tem tudo a ver. Ele tira o Varela e coloca o Wesley. E aí, o Wesley erra no gol que o Chelsea faz, no gol que o Chelsea abre o placar. Aí Erra primeiro e depois leva uma falta de sorte, né? Isso. Ele erra primeiro e depois tem uma falta de sorte. A primeira É ali isso, eu achei que foi muito mais azar do que na qualquer segunda, outra quando coisa, bate na coitado. cabeça deles. Mas Não, a primeira na ali... primeira era uma bola muito É que eu falei pro rápida, Renato, tem que dar um muito bico pra qualquer rápida. lado. Dá um E- bico pra Assim, Mas ele qualquer tentou lado. pra qualquer lado, e aí pegou no cara. Então, é que depois do gol, que a bola tá, a câmera vai no Wesley, e aí tem um Jorginho chegando Isso. dele e faz Dando assim, ó. moral. Ele faz assim, ó. Não, mas ele Se dá ele moral, mas cobra, depois ele fala, ó. Chutar o bico pra dá cima, o bico né? pra É frente, isso, que é ele isso. tenta dar o passe. Se É ele tentasse perfeito. dar o bico, acho que... Sim. E depois da. Mas legal o Jorginho. Legal o Jorginho O falou. Cucurella, É isso. meu parceiro, não aguentava mais. Era toda hora ele. Apesar do Ele até, Jorginho... eu acho que logo depois, a gente falou um pouquinho sobre isso até na redação, logo depois do erro, Sim. ele sente ali uns 10 minutos, Eles ficam de 15, 5 a 10 quem minutos sabe. meio desestabilizados. Isso. Mas depois entra no jogo. Dando mais um passe lateral, mais um pouquinho de passe Até pra pra trás. readquirir a confiança, né? Mas E eu depois, acho muito maluco, legal. que ele O volta pro Jorginho jogo. chega mesmo, faz assim, mas depois você vê ele falando, esquece, irmão, vambora, já passou. É. E aí, por você ter um cara desse peso do time, ajuda muito, né? Mas o cara acabou de chegar, já tá. Pá. Naquele 7-1 não teve um filho da mãe pra fazer isso. Fazer isso por quê? Mas é lindo. Parar o jogo, jogar a bola pra fora, Não, mas dar não moral foi isso que o pro Jorginho embora, fez, não esquece, maluco. tá bom. Nada a ver Eu tentei. uma com a outra. Danilo, que entrou na vaga de Léo Ortiz, e essa aqui eu vou falar pra vocês que me chamou a atenção, Muito. tá? Porque o Léo Ortiz tá jogando muito bem. Essa daí, eu não sei se o Felipe Luiz já falou, vai falar. Essa daí... Vamos dar crédito? O Monique disse que... Posso dar crédito? O menino que tava fazendo a transmissão na Globo, alguém sabe o nome dele? Ah, O eu não repórter tava que tá lá? O Era- Correge. Ah, o Richardson. Richard. Correge, né? Correge, pode ser. Pode ser, Marcelo Ele Correge. Ele disse que a informação que ele teve é que a troca foi por causa de velocidade. Que o Danilo seria mais veloz que o Léo Ortiz, por isso que ele faz a troca.
A Monique disse que o Léo Ortiz, pelo menos Pode inicialmente, não sentiu É nada. isso. Os Então não dois era são nada muito bons físico, médico. de distribuição, de primeiro passo. É, Eu velocidade, tenho minhas dúvidas se o talvez. Danilo é mais veloz que o É, Ortiz. viu? foi o que o Correia falou. Eu acho que tá? se, Mais velho, inclusive. eu acho que se você falar que o Danilo tá mais acostumado com o tipo de confronto, já é um cara mais rodado e tal, e aí eu acho que é um... Pode ser. Ele faz o gol ainda. Aí Léo Pereira continuou, Ayrton Lucas continuou, a gente achou que, quem sabe, podia ter vindo o Alexandro. E aí é outro ponto que a gente pode tentar depois falar com a Monique. A informação, pelo menos, era que o Alexandro Sim. estava à disposição, mas não foi a ideia. Aí continuou com Pulgar e Jorginho, continuou com Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo, e aí tirou o Pedro e veio com o Plata. E aí, eu imagino, Vaz, que pode ser aqui 2 motivos, né? Pode ser porque o Pedro não estava entregando tanto, mas também pode ser pelo que o Plata agrega em relação ao Pedro, né? O Plata é um jogador que meio que reescreveu o seu início de passagem do Flamengo. No começo era um jogador muito afobado, muito, sei lá, querendo abraçar o mundo. Atropelava a bola. Atropelava a bola. Às vezes ele chegava antes da bola, às vezes isso, ele... Então, Ele é assim, muito rápido, né? então aí depois ele foi acalmando um pouquinho e acho que o Felipe Luiz tem boa participação nisso. Nesse ano, o Plata já é um jogador que faz mais de uma função, cai no lado, joga por trás do centroavante, joga de 9, ataca a profundidade como ele fez hoje. Então acho que o Plata estando bem, acho que ele, até o Pedro voltar no ritmo, vai lembrar, o Pedro entrou no final já para gastar 2 tempo, minutos, né? praticamente. Para gastar tempo. Então assim, acho que o Plata fez, acho que para mim, um jogo muito bom, cara. Eu também. Atacando a profundidade, puxando, subindo pressão. Então, acho que a entrada do Plata fazia todo sentido. A entrada do Wesley, num primeiro momento, eu achei que era uma invencionice do Felipe. Eu achei. Falei, Eu acho que todo mundo, inclusive eu, confesso, olhei o Wesley e pensei, quem vai marcar o avanço do Cucurella? Só que, em contrapartida, o que o Felipe deve ter pensado, né? Assim como o Cucurella vai tentar atacar, se ele der espaço, a gente vai ter muita profundidade ali pelo lado direito com o Wesley. Então ficou meio naquela, aquele chumbo trocado, e o Cucurella deixou de atacar tanto. A gente não viu o Cucurella com muita frequência na linha de fundo. Por quê? Por muito receio do Wesley. Talvez se fosse o Varela não chega tanto na frente, né? Então seria um Chelsea com muito mais vantagem para aquele lado. Então, assim, no final das contas, tudo que o Felipe Luiz queria fazer, deu certo. Foi perfeito nas suas escolhas, assim, então, de tirar o chapéu, muitos aplausos, assim, uma partida tática do Flamengo espetacular. O cara coloca o Bruno Henrique, o Bruno Henrique faz um gol, dá uma assistência. Troca o zagueiro bota o Danilo no lugar do Léo Ortiz, o Danilo faz outro gol. Coloca o Wallace faz o terceiro gol. Então, assim, vai falar o que do treinador? A não ser elogiar, né? Impressionante, assim, impressionante mesmo. Tanto é que muitos estão cravando aí que o Atlético de Madrid, após a saída do Simeone, vai buscar o Felipe Luiz no Flamengo. E o Felipe sempre deixou claro que o sonho dele é ganhar a Champions League. Então ter a possibilidade de treinar um time que ele foi ídolo, né? Que ele é ídolo, que foi o Atlético de Madrid. E tendo em vista que é um time que sempre teve muito próximo ali de ganhar uma Champions, né? Pelo menos na última década. Quem sabe, né, isso possa seduzir o Felipe, ele possa deixar o Flamengo tão precocemente. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo, daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço, até logo mais, valeu!